Isso já está acontecendo, mas as pessoas não enxergam. Por Joe Rogan. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas que precisam saber dessa informação e não se esqueça de se inscrever no canal. Cada pessoa tem uma personalidade diferente. As pessoas têm interesses diferentes, coisas diferentes que elas se sentiriam muito mais satisfeitas em perseguir. Mas isso não é encorajado. O que é encorajado é ir arrumar um emprego. O que é encorajado é ir encontrar um lugar em que você possa se enfiar. Ir encontrar um buraco quadrado onde você se encaixe aquele seu pino redondo e fique lá entalado. Dê uma lixada na parte de cima e na parte de baixo para que você possa deslizar ali para dentro com todo aquele espaço extra nos lados e se sentir uma merda para o resto da sua vida. Porque você precisa de um emprego, porque você tem dívidas, porque você tem cartões de créditos e porque você tem empréstimos estudantis, porque é isso o que todo mundo faz. Então você faz isso também, e isso é o que está errado. O que está errado é que a gente não tem que dizer para eles o que fazer, deixa eles descobrirem por eles mesmos. E isso demora pra caramba, demorou muito pra mim. A única coisa que estava acontecendo pra mim era que eu era doido e que eu passei a maior parte dos meus anos estudantil brigando. E eu já estava tão distante de todo mundo que eu não me encaixava em lugar nenhum. Eu não achava que eu me encaixava e eu não sabia de uma coisa, que eu não podia trabalhar como no emprego regular. Eu tinha que descobrir alguma outra coisa. A ideia de ficar no escritório era literalmente uma tortura pra mim. Um monte de gente fica preso na parte do então, eu tenho que achar um outro jeito. Eu acho que seria ótimo, por exemplo, na metade do período escolar, talvez nesse logo cedo, ter um modelo em que nós diríamos: ok, nós gastamos nosso tempo lendo, escrevendo e calculando, e agora nós queremos que vocês deem uma volta e não pode ser jogando videogame, a não ser que jogar videogame seja o que você queira fazer da vida e que você seja capaz de fazer algum trabalho educacional com isso. Mas o que eu quero dizer é que eu adoraria ver mais incentivo para o fato de que estamos tentando criar empreendedores aqui, ao invés de tentar criar trabalhadores para a linha de montagem da Amazon, por exemplo. Agora, se você acabar na linha de montagem da Amazon mesmo assim, ótimo, bom para você. Fico feliz que você consiga levar comida para casa. Mas o objetivo precisa ser deixar você começar um negócio e empregar um monte de gente. E o objetivo seria ter menos pessoas infelizes e insatisfeitas. Porque isso criaria uma sociedade mais estável. E também mais feliz. Você cria mais satisfação. As pessoas que eu conheço que conseguem fazer o que elas querem da vida, não é que suas vidas sejam completamente felizes. Todo mundo vai enfrentar problemas, não importa quem você seja. Quem foi que falou isso? Acho que foi Kanye West que falou que pessoas ricas têm problemas, só são problemas diferentes. Todos têm desafios, não tem coisa mais estressante do que ter dívidas no cartão de crédito, ficar se perguntando se você vai perder a sua casa, ou como você vai pagar as suas contas, a educação dos seus filhos, todas essas coisas esmagam a alma. E não é só isso, porque se você está com dívidas, você fica nervoso, e isso suprime sua habilidade de arriscar, porque isso é um ciclo, você não quer perder o seu trabalho e cara, você está cansado. Uma coisa que acontece à medida que você vai ficando mais velho é engraçado, porque envelhecer é uma daquelas coisas que você só entende quando chega lá. Então, por toda a sua vida você vai passar por esses momentos, ah meu Deus, essa não é a parte interessante de passar pelos seus 30 anos. E agora que eu estou chegando nos 50, a energia é algo tão pouco falado. A habilidade de, como um amigo meu escreveu e disse, eu acho que eu ferrei com a minha vida. Eu não arrisquei o suficiente, eu vivi pela segurança e agora eu estou tão infeliz. E ele disse que simplesmente não conseguia mais se motivar aos 50 anos, que não tinha energia para começar de novo, e a energia é subrepresentada. A sua saúde é o seu motor. A saúde é literalmente o chassi, os pneus, os freios, o motor do seu veículo com o qual você se move pela vida, e muita gente não presta atenção nisso. A falta de energia é mortal, e não é só isso, isso muda sua habilidade de fazer as coisas. Se você não tiver energia, não só não terá energia para ir atrás das coisas que você quer, como também não será capaz de fazê-las da mesma forma. Se você tem energia e entusiasmo, vamos dizer que você está saudável e você quer escrever um livro. Você vai ter pensamentos que surgirão na sua mente, que não surgiriam na sua mente se você estivesse exausto.
E isso é algo importante. Isso é importante para qualquer coisa que você queira buscar. Não importa se estamos falando de confecção de móveis, se estamos falando de se tornar um autor ou qualquer coisa que seja. Vamos falar aqui de ideias por um minuto. Porque eu acho que é uma outra coisa quando falamos de pequenos negócios ou de começar como um empreendedor. Eu sou uma dessas pessoas que não tem certeza de que não temos um número finito de ideias para cada um de nós. E todas elas são valiosas o suficiente, mesmo se elas não parecem estar na superfície para serem colocadas ainda no papel. Eu fui para um encontro de negócios há uns anos atrás com um desses caras da TV com quem eu tinha acabado de falar. Nós fomos para esse encontro e nós estávamos todos nos nossos telefones e tudo mais. E ele tirou um diário à moda antiga que ele estava escrevendo e ele simplesmente começou a escrever. E eu olhei para aquilo e pensei por um momento, ele parecia um dinossauro, mas eu saí de lá e comprei exatamente o mesmo para mim. E agora é muito doido o quão frequentemente tudo que eu faço é escrever ideias nesse pedaço de papel. E hoje eu olho para muitas delas e eu ainda acho que são estúpidas. E para algumas eu olho e penso que eu não sabia o que elas significavam na época, mas 5 anos depois elas são realmente algo importante na minha vida. O que realmente vai fazer com que você seja único, às vezes, é a forma como o seu cérebro funciona, diferente de qualquer outro cérebro que já existiu no planeta. Isso é valioso por si só. Anote o que sai do seu cérebro. Porque você precisa capturar essas ideias, senão elas vão escorregar de você. E às vezes a ideia não é boa até que a segunda metade chegue mais tarde. A ideia número 1 está no seu caderno desde 5 anos atrás. A ideia que completa essa primeira pode chegar muito tempo depois. Eu tenho um amigo que é tão criativo e ele disse que as melhores ideias dele vêm à noite. Então ele simplesmente liga a luz do lado da cama, escreve e de manhã há uma outra ideia na mente dele para ser colocada no papel. Às vezes, um livro cheio com ideias interessantes que saíram da sua própria cabeça única e singular vai te ajudar mais lá na frente. Então, escreva essas ideias. Não há um lado negativo em fazer isso. Eu tenho também um aplicativo no meu celular, o Notes, e eu uso ele com o microfone. Então eu falo nele e ele transcreve o que eu falei de forma quase perfeita. Então, se eu tenho uma ideia e eu estou dirigindo, eu simplesmente aperto aquele botão e começo a falar com ele. E com isso eu consegui, eu simplesmente capturei aquela ideia. Pense nas pessoas que tiveram uma ideia fantástica na vida delas e construíram toda uma vida em torno dessa ideia. E você nunca sabe qual ideia vai ser. Eu estava numa sessão de improviso e eu estudei teatro nos meus 2 primeiros anos da graduação. Eu fiz comédia de improviso. E o cara que dava aula de improviso pra gente no 2º grau tinha uma frase ótima. Ele dizia que aquela parte do nosso cérebro, como todas as partes do nosso cérebro, era um músculo. Quanto mais você pensa que você tem um show nessa sexta-feira e você precisa de algo engraçado para ele, melhor você se torna nisso. E você começa a olhar, o seu cérebro começa a olhar para as coisas e encontrar ideias. Você está quase que treinando o seu cérebro para te ajudar agora nesse novo empreendimento. É um tipo de abordagem muito plástica, mas é a mesma coisa com as ideias. Uma pequena ideia no seu livro que você escreveu pode transformar a sua vida por meio dessa uma simples tentativa. Pense nisso, se você é o Henry Ford, quantas pessoas você empregou por décadas depois por causa de uma boa ideia? O mundo é construído a partir dessas coisas. E o entusiasmo que vem disso começa a escalonar. Você começa a calcular. Eu preciso de mais, eu preciso disso e talvez daquilo. Então, a motivação e o momentum dessas ideias podem levar você a ter mais entusiasmo. E você atrai outras pessoas que podem agregar. Isso é o que a gente estava falando sobre você começar o seu site e você simplesmente fazer isso, porque uma vez que você age, a vida se encarrega de criar vibrações e obter o máximo metafisicamente. Essas ondulações de tempo à sua frente abrem possibilidades. Se você tiver apenas um ouvinte no seu podcast, mas esse ouvinte estiver achando uau, isso é ótimo, e ele se mantiver fiel a você, sua vida pode seguir em outras direções. Mas você precisa tentar, você tem que começar. Bem, você não tem que, mas você pode viver no automático também, mas não é o que eu recomendaria que você fizesse. Eu também sugeriria que você e eu, todo mundo,
tem um interesse em não permitir que as pessoas vivam muito no automático, pelo mesmo motivo que eu falei sobre o instante. Nós fizemos um Common Sense Show uma vez chamado O Revanche do Dedo Gangrenado. A ideia era de que se você ignora as pessoas na sua sociedade que não estão indo bem por tempo suficiente, é um pouco como dizer, meu dedo está gangrenado, mas é o dedo mínimo, então quem se importa? Mas, eventualmente, se você ignorá-lo por tempo suficiente, ele vai envenenar sua corrente sanguínea e destruir todo o seu corpo. Se você tem gente o suficiente numa situação de alma sendo esmagada, tipo, um cara me ligou uma vez no rádio quando eu estava pregando sobre revolução em meados dos anos 90, e ele disse que eu era um idiota. Que eu era um idiota porque ninguém ia encarar as baionetas enquanto eles tiverem comida o suficiente na barriga e estiverem se saindo mais ou menos ok. Mas é claro, as implicações ali eram que, se eles não tivessem comida e eles não tivessem se saindo bem, então todas as apostas estariam canceladas. Todos nós temos um interesse pessoal em ver mais dos nossos compatriotas fazerem melhor, porque é melhor para a sociedade como um todo criar um mundo melhor para todos os nossos filhos. E tem uma coisa sobre o nosso sistema. As pessoas falam sobre patriotismo o tempo todo, mas para mim o patriotismo real é dizer que nós criamos um sistema aqui. Ele funciona desse jeito e ele encoraja as pessoas a irem fazer essas coisas. Então, se o sistema é projetado e configurado para isso, você precisa dar uma chance para isso. Você precisa simplesmente ver. E a sugestão que eu sempre dou para as pessoas é: escreva as coisas que você quer tentar conseguir. Só as escreva. Finja que há uma equipe de filmagem gravando um documentário sobre a sua história de sucesso e que eles estão te seguindo para cima e para baixo agora. O que você faria? O que você faria se você soubesse que tem uma equipe te seguindo com uma câmera documentando o seu incrível sucesso futuro e eles quisessem registrar tudo isso para você? Você faria todas as coisas certas que você teria que fazer? Pense sobre isso, organize isso. Mas nós nos paralisamos por tantas dúvidas, tantas besteiras mentais que impedem as pessoas de agir. Eu simplesmente sinto que as pessoas precisam de inspiração e de direcionamento. Mas desde que você consiga começar a se mover, simplesmente haja. Só comece o movimento. Só isso. E gente, escutem. Essa é a coisa que vocês realmente precisam tirar disso tudo. Simplesmente tentem e vejam o que acontece. Meu padrasto tinha uma ótima frase: o que de pior pode acontecer? Sabe, às vezes você precisa pensar sobre isso para se dar conta de que você está com medo de falhar. Não tenha medo, os melhores do mundo já falharam. Se você está com medo de se endividar, eu entendo. Não tenha medo de falhar. Eu acho que falhar é ótimo para você. E essa é uma das razões porque, como eu disse, eu gosto de fazer coisas nas quais eu sou ruim. Você pode se tornar muito complacente se você é realmente bom em algo e você só faz isso o tempo todo. Você não é mais desafiado, você não está no final da fila. Você começa jiu-jitsu agora e você é um faixa branca e você pensa: meu Deus, que merda, como eu vou ser bom nisso algum dia? E isso te dá humildade. Mas, por meio dessa situação de humildade, você aprende sobre você mesmo. Você aprende sobre disciplina e você constrói aquele motor, aquele músculo, que é tentar coisas e resolvê-las. Você cria uma versão mais formidável de si e é uma boa forma de olhar para isso. Deixe seu like, comente o que achou desse vídeo e compartilhe esse conhecimento importante com mais pessoas que precisam saber disso. Te vejo no próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela.